também, né? O domínio pelo medo é terrível. E a gente teve... a gente tem a cronologia, né, por onde passou esse navio. São 22 países, né, que vão receber as pessoas agora. 22 países irão receber as pessoas que estavam no navio. Então, olha aí, ó. Essa é a cronologia. Passageiros começaram a desembarcar na Espanha, a cronologia do antivírus. Então, vamos lá. 1º de abril, olha a data, irmãos, bem no dia da mentira. O navio parte de Ushuaia, com 149 pessoas a bordo. Destino final seria Cabo Verde. Dia 6 de abril, um passageiro holandês apresentou os primeiros sintomas. Dia 11 de abril, o primeiro passageiro morre por conta do antivírus. Dia 24 de abril, o navio chega à ilha de Santa Helena, corpo é retirado e holandês e esposa do homem morto desembarcam com sintomas. Aqui está a trajetória, irmãos, ó. Ele saiu aqui de baixo, número 1 ali, ó. Olha só, só que aqui na metade, antes de chegar lá na Ilhas Canárias, você vê que eles pararam numa ilha que tem avião. No número 4 e número 6, vocês estão vendo ali, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Olha ali, ó, no número 4 e no número 6, que é Cabo Verde, teve aviões que partiram para a África do Sul, do meio do oceano. E aí chegou hoje, atravessou nas Ilhas Canárias, chegou no território da Espanha. E aí, nesse domingo, 10 passageiros do MV Ondius desembarcaram nas Ilhas Canárias, na Espanha, a partir das 4 horas no horário de Brasília. Hora antes da operação, o governo local afirmou que não iria autorizar a ancoragem do cruzeiro, mesmo após a resistência. A Espanha determinou o desembarque no local por motivos de segurança marítima e necessidade de assistência sanitária a bordo. Após mais de um mês de viagem desde a saída de Ushuaia, no extremo sul da Argentina, todos os passageiros e parte da tripulação deverão ser retirados do navio e encaminhados diretamente para voos de repartição, segundo a operação A unidade militar de emergência da Espanha é responsável por levar os passageiros ao aeroporto. Nas Ilhas Canárias, de acordo com a imprensa espanhola, o governo espanhol recorreu aos militares após a recusa de empresas locais em fazer o translado. Então, veja bem, irmãos, eles estão desembarcando e voltarão para casa. Irmã André, entre em contato conosco. Então, olha só. Então, 22 países. Deixa eu colocar a matéria para você. $22 países, 12 países, né? Não é 22, né? São 12 países estão agora preparados para receber seus conterrâneos de volta para minha casa. Então, olha aí, ó, países preparam para resgate de passageiros em cruzeiro. Então,
a gente vê, tem americanos a bordo, tem europeu, tem inglês a bordo, tem argentino. Então, nós temos, irmãos, ao todo, 12 países, 12 países, tá aqui, ó. Ah, não, é 22 países mesmo, ó. Ó, o surto do antivírus em navio de cruzeiro no Atlântico é verdadeiro e tem gerado uma grande alerta nacional. No entanto, os relatos indicam que cerca de 12 países, e não 22, estão envolvidos na localização e monitoramento de passageiros que desembarcaram ou que ainda estão a bordo, e não necessariamente são 12 países. Então, a Organização Mundial da Saúde, autoridades espanholas confirmam casos de antivírus com relato de pelo menos 3 mortes. Então, hoje foi o desembarque e eles voltarão para suas casas. Então, 12 países receberão. Não tem brasileiro. Mas nós tivemos uma morte hoje por antivírus em Minas Gerais. E a gente sabe, né, que é muito perigoso, irmão, se nós tivermos uma pandemia para as eleições no Brasil. Tem uma série na Netflix, é tudo preditivo. Foi lançada uma série chamada Homem em Chamas. Alguém assistiu essa série? Eu vi um spoiler. Essa série fala de um presidente que contratou um agente da CIA para formar um ataque terrorista no Rio de Janeiro, para criar um pânico no Brasil para ele ser reeleito a presidente. E o presidente do país tem amizade com os líderes de facção criminosa dentro de presídio. Vocês têm noção? E eu vou dizer assim, irmãos. Você sabe que Donald Trump ele perdeu por causa da pandemia, né? As pessoas foram obrigadas a votar pelo correio. Até cachorro votou nas eleições americanas. Imagine uma pandemia. A gente sabe que a gente sabe que tudo pode acontecer. Aí veja o que Donald Trump falou, irmãos. Olha lá, ó, Donald Trump acaba de anunciar que não irá fazer confinamentos nem cair em falsas pandemias de antivírus. Ele afirma que a extrema esquerda quer retirar a liberdade da população global. E aí a gente tem as capas, né? Meu Deus, essas capas, elas são muito tenebrosas. Infelizmente, mas muito tenebrosas mesmo. Então, tudo tem uma mensagem preditiva.
E você sabe que até os Simpsons divulgaram, já que isso ia acontecer dentro de um cruzeiro, né? Então, caos pela ordem. Olha só. Então, nós temos essa capa que ela já veio carregada, né, de mensagem. E o que é mais tenebroso dessa capa é isso daqui, ó, Copa do Mundo, é julho, nós já estamos há 2 meses da Copa. A Copa vai estar em 3 países. 3 países. 3 países. E se você pegar aqui no mês de maio, se isso aqui for um relógio, no mês de maio vai dar bem aqui, ó. Exatamente aqui. Aí você tem um barco aqui também. Mas é isso daqui, ó. O que a capa quer dizer. Aqui, ó. Se for no mês de maio, que do lado direito aqui você tem uma injeção. Presta atenção nessa injeção e presta atenção nisso daqui, ó. Olha quantos efeitos colaterais lá, ó. O antivírus está listado no documento de 38 páginas da APF, tal. Página 33 é um dos 1.233 efeitos colaterais. Agora vai para o efeito colateral aqui. Deixa eu pegar outra imagem aqui, ó. Olha ali o efeito, um dos efeitos colaterais. Você está lendo aí um dos efeitos colaterais? Você acha ainda que é teoria da conspiração? Tá aí, ó. É um documento de mais... Deixa eu ver aqui para mim não errar quantas páginas. Olha aí, ó. 33 páginas, 1.233 efeito colateral. E a gente tem... Olha aqui, ó. Mais claro que isso... Aí eu não sei o que você quer, né? Que a gente está diante de uma agenda, né? Aí, para você entender... esse que é o problema, meu amigo. A gente tem que desenhar para o povo que as pessoas não acreditam. Tem um seguidor meu que mandou um vídeo para um amigo dele e falou: esse cara é um idiota, esse cara é um conspiracionista. Por favor, não me mande mais vídeo desse cara. Mano, as pessoas não querem. Agora, veja bem o desenho dos Simpsons. Olha lá. Olha só para você ver. Cruzeiro, vamos ver quanto custa uma cabine no convés inferior. Olha lá, eles estão comprando uma passagem em um cruzeiro. Ó. Eu vou cortando aqui para você ver. Ó. Mãe, pai, eu acordei e o pote estava cheio de dinheiro. Isso quer dizer que o diabo aceitou meu acordo. Meu Deus, o diabo aceitou meu acordo. Então agora, para cumprir a minha parte, vai rolar o sanguinho. Olha lá. Olha lá, tá todo mundo dentro do cruzeiro, ó. Eu vou tirar um pouco o som aqui, ó. Olha lá, pista de kart, skate, roda gigante. Olha o tamanho do cruzeiro. Ó. Aqui é o General William Sullivan com uma mensagem de emergência.
Estou falando diretamente do Centro de Controles de Doenças. Olha lá, ó, Centro de Controle de Doenças. Um surto mortal do vírus Pandora está se propagando Vírus Pandora está se espalhando rapidamente. Essa ameaça sem precedentes exige uma quarentena mundial. Fala de quarentena mundial. Todos os navios devem permanecer no mar até segunda. Todos os navios devem permanecer no mar até segunda. A humanidade deve resistir. Aí fica todo mundo apavorado. Tô cortando aqui por causa dos direitos autorais, irmão. Aí todo mundo fica apavorado. Olha os sintomas. Ó. Bom dia, pessoal! Depois de alguns dias... É o nosso dia ensolarado depois do vírus. Inútil, inútil, inútil. Aí, gente, não é maravilhoso o que está acontecendo? Se não fosse esse tal vírus, estaríamos de volta à nossa vidinha chata. Em vez disso, estão aqui, onde podem ficar namorando o tempo. Ei, gente. Saca só, a galeria ia jogar esses quadros no mar como se fosse lixo inútil. Bart, que bom que está. Vamos assistir. E aí, irmãos, você vê. Um vírus passou pela Terra. E a humanidade deve resistir. General, é pior do que pensávamos. O vírus está ficando maior. Tá legal, talvez eu possa pagar pelo cruzeiro. E aí tá aí. E aí as pessoas acham que é teoria. Esse que é o grande problema, né? Tudo é teoria. Porque um momento como esse, não são duas coisas, né? No momento em que os Estados Unidos liberam um monte de imagem de naves, de esferas, de coisas anormais sobrevoando o planeta, surge um vírus que ele é transmitido para humanos, de humano a humano. Então, veja bem, o vírus antavírus mesmo, que é transmitido por roedor, se uma pessoa pega ele, não transmitiria. Só que a mutação desse vírus que está nessa embarcação e está sendo fiscalizado em outros lugares, ele é transmitido de humano para humano. E aí, irmãos, eu estava... A gente precisa entender isso pela ótica da... Porque as pessoas estão vivendo numa bolha tão terrível, que elas não querem acreditar no que a Bíblia diz. Então, vamos para a Bíblia primeiro, porque se Jesus... Será que a ciência ou essas pessoas não querem acreditar na Bíblia? Está aqui, ó. Mateus 24, versículo 7. Porque se levantará nação contra nação. Nós estamos com o Líbano, com o Iêmen, com o Irã, contra Israel e os Estados Unidos. Se levantará nação contra nação. Nós estamos com a Rússia bombardeando a Ucrânia bombardeando a Rússia. Nós estamos com a Coreia do Norte. O Kim Jong-un fez um alarme, né, que se ele morrer é para fazer ataque nuclear contra os Estados Unidos. Kim Jong-un fez esse alarde. Aí, veja bem, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Daí Jesus disse, haverá fomes, está no plural, e pestes, está no plural, terremotos, está no plural, em vários lugares.
está aqui. Nós estamos com o pior El Niño dos últimos 60 anos, né? Diz que vai haver o sul do país, nós nem começamos o inverno, já tivemos neve. Agora imagine quando nós estivermos no inverno aqui no sul. Só para você ter ideia do que está vindo. Tempestades, muito frio e muitas questões climáticas vão acontecer no sul do país até o próximo ano. Olha só. Nós tivemos 2 vulcões que entraram em erupção essa semana. Nós estamos com os povos enfurecidos e nós estamos com pestes. E outra coisa, irmãos, veja que eu tenho afirmado aqui, eu não tô aqui para iludir ninguém, porque eu acredito que a Bíblia é um livro profético, que o que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Pode ter a manipulação humana em tudo que está acontecendo, pode, como as pessoas estão recebendo caixas de carrapato nos Estados Unidos, que está gerando uma outra enfermidade para as pessoas não comer carne bovina, como nós temos mosquito da dengue fabricado em laboratório da Fiocruz em Curitiba para espalhar arma biológica na atmosfera, isso não é teoria. Como nós temos vários laboratórios espalhados no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo, com armas biológicas sendo fabricadas. As enfermidades, elas estão se proliferando de uma forma assombrosa. E vamos lembrar do grande arquiteto da primeira pandemia, que foi Bill Gates. Ele não falou, não é se teremos outra pandemia, é quando será? Quando será? Essa é a questão. Se o primeiro arquiteto da primeira, e ele está aí com tudo na segunda. Então, veja bem, irmãos, e existe um texto que é bom lermos aqui, Apocalipse 6:8, porque a redução populacional não é ideia dos Illuminati, dos senhores do mundo. Não, meu irmão. A gente precisa entender que a redução populacional é uma profecia. Eu sempre cito esses textos para você. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 8. É Apocalipse 6:8. Olha aqui aonde está a redução populacional. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada. Presta atenção. Com fome e com peste e com as feras da terra. Então, a redução populacional, segundo a profecia, ela vai ser causada por fome, peste, espada e feras da terra. Então, um quarto da população mundial é mais de 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas. E será que as pessoas não acreditam mais no diabo, irmãos? Me desculpa a sinceridade, porque tem pastor que fala que não deve nem falar do nome dele no púlpito. Mas as pessoas não acreditam mais. Irmãos, o diabo, ele tem sede por derramamento de sangue. Veja que Apocalipse 12:3, a Bíblia diz que o dragão era grande e vermelho. Você sabe por que o dragão é vermelho? Ministério sanguinário do diabo. Tudo que o diabo toca provoca morte e destruição. O diabo é obcecado por derramamento de sangue, por morte. Morte. Pessoal do Instagram, vem para o YouTube.
Eu vou repetir. O maligno é obcecado por morte, por destruição. Ele quer o maior número de almas possível sob o controle dele e ele quer destruir as almas. Ele quer sugar a alma dos homens. E essas pessoas que trabalham para ele, escute bem o que eu estou dizendo, elas trabalham para o diabo, elas são manipuladas pelo diabo, elas são cavalos do maligno. E elas acham que estão trabalhando para salvar a humanidade de alguma coisa. Elas acham que estão ajudando a humanidade com alguma coisa. Nós vamos salvar o planeta da destruição do aquecimento global. Nós iremos salvar o planeta da destruição do aquecimento global. Os homens não podem comer carne porque os gases, os puns dos bois está causando efeito estufa e está destruindo o planeta. E aí um monte de jovem, adolescente, mídia, artistas, né? O Lula comeu uma anta, aquela anta comeu uma anta e ninguém fez nada. Se fosse o ex-presidente comendo uma anta, misericórdia. Só que as pessoas acreditam que isso é verdade, irmão. E aí eu digo para vocês, Deus abençoe meu André, eu digo para vocês, o que mais é cruel, porque a Bíblia fala em Mateus 24, no sermão profético, a Bíblia fala em Apocalipse 6:8, que 1/4 da população vai morrer de fome, de pestes e de violência. É uma paca, né? Ele comeu uma paca, não foi uma anta. Foi uma paca, foi uma paca. Um animal em extinção que jamais poderia ter comido aquela paca. Mas presta atenção no que eu estou dizendo para vocês, irmãos. A Bíblia está dizendo que 1/4 da população vai morrer de peste. 1/4 da população mundial vai morrer de peste. Você sabe o que é isso? E aí, a gente teve aí o 2019, né? O vírus de 2019, que veio lá de Wuhan, que veio de um animal. E agora nós estamos aí com focos do antavírus espalhado pelo mundo. Espalhado pelo mundo. Então, a gente está diante de preparações para o que a Bíblia diz. A fome. Ninguém mais fala que o Estreito de Hormuz já gerou uma crise energética. O irmão Miros acabou... Irmão, só para você entender... Também o Cavaleiro Preto aqui, ó, Apocalipse capítulo 6. O Cavaleiro Preto tinha uma balança na mão, capítulo 6, versículo 6. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. A Bíblia fala que no período do Apocalipse a comida vai estar tão cara que as pessoas vão trabalhar o dia inteiro por uma porção de alimento. Tá aí, você vai no mercado, você fica apavorado. Nova estatística diz que os brasileiros estão se endividando para comprar comida. Isso saiu no G1. Os brasileiros estão se endividando para comprar comida. Comida.
E veja, a gente está vendo peste se proliferando. Jesus disse que nós ouviríamos de pestes. O Apocalipse 6:8 fala que 1/4 da população vai morrer de peste. E aí, veja bem, isso é matéria. Os Estados Unidos enfrentam mais um choque nos preços de alimento. O aumento dos custos de energia será sentido de forma desigual em toda a cadeia de abastecimento alimentar. Os americanos não são famosos por seu amor por vegetais. Os pratos básicos de culinária americanos são ricos em amido, queijo e carne. Um vegetal, porém, se infiltra em tudo: o tomate. Fatias são colocadas em hambúrgueres. Tomates enlatados viram molho de pizza e, após o processamento, viram ketchup. Além da batata, é claro, os americanos comem mais tomates do que qualquer outro vegetal. No entanto, quem vai ao supermercado comprar um tomate pode estar tendo uma sensação de déjà vu. Os preços dos tomates estão quase 25% mais altos do que há um ano. É como se fosse a mesma coisa aconteceu também com os ovos. E aí, irmãos, não é na América, não é na Europa, é no mundo todo. No mundo todo, no mundo inteiro, as coisas já saíram do normal. Então, veja, a Bíblia fala que nós teríamos pestes e fomes. Deixa eu colocar matéria para vocês aqui. Olha só. Eu vou colocar matéria para vocês. Para vocês verem que não é coisa da minha cabeça. Isso aqui é estatística, tá? Olha só. O endividamento familiar no Brasil atingiu o recorde de 80% em abril de 2026, com a compra de alimentos sendo uma das principais causas de dívidas, principalmente entre os mais pobres. O uso de cartão de crédito consignado para itens básicos de sobrevivência reflete a inflação de alimento e alto custo de vida, forçando famílias a pagarem juros elevados. Recorde histórico. A pesquisa da CNC indicou que 80,9% das famílias brasileiras estão endividadas. Comida a crédito. A inflação e a queda na renda real forçam o uso de cartão de crédito para comprar alimentos, acumulando juros altos. Motivos do endividamento: além da alimentação, o desemprego, a redução da renda e o alto custo de vida, luz, água e gás são fatores principais. Insegurança alimentar. A situação é crítica, com milhões de pessoas em insegurança alimentar, utilizando dívidas para tentar garantir a subsistência. A situação mostra que o endividamento não é por consumo supérfluo, mas por necessidade extrema para evitar a fome, agravando a situação financeira das famílias. O que a pesquisa está dizendo aqui, irmãos? Que brasileiro está se endividando, comprando no cartão, pegando dinheiro emprestado para comer. Comer. Isso vai aumentar, não vai diminuir. É esse que é a grande questão. Então, veja, irmãos, eu falei das pestes e o antavírus é uma peste, é um vírus. Agora, veja bem. A gente já está
Eu tenho um dado aqui, ó. Que é mais terrível ainda sobre alimentação. Olha só, eu quero colocar aqui. Isso eu acho que eu falei em live há uns 3 anos atrás, mas só para você entender, irmãos, a gente já consome mais do que produz. A população mundial consome mais do que produz. Então, olha só, a afirmação de que o mundo consome mais do que produz é verdadeira, quando consideramos a capacidade regenerativa do planeta, os recursos naturais. Então, veja bem,